Ninguém gosta de se imaginar em uma situação de violência. Todos nós queremos uma vida pacífica, onde não hajam perigos nem para nós, nem para as pessoas que nós amamos. Mas entender o que é a violência e como ela se manifesta pode deixar você mais preparado para que você possa reagir em uma situação de necessidade. O vídeo de hoje é um oferecimento da Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer para você uma variedade incrível de metais e joias preciosas. Em um momento de instabilidade financeira como vivemos e a perda do valor do seu dinheiro ficando cada vez maior, buscar formas de reservar o seu patrimônio é extremamente importante. Quando olhamos para a história humana, vemos que a melhor forma de fazer isso são com metais preciosos. Mas, se você pensou que guardar prata e ouro são coisas inalcançáveis, a Morgantes Metais pode mostrar o contrário para você. Com lâminas de prata que começam em apenas 1 grama de peso, com certeza você achará a quantidade que você precisa e que cabe dentro do seu orçamento. Se você não pretende não só reservar valor, como também presentear a si mesmo ou alguém que você gosta, a Morgantes Metais também possui joias diferenciadas e de estilo clássico para você. Com combinações de pedras e metais muito bonitos, uma joia Morgantes é a certeza de impressionar com o presente. Além disso, eles também oferecem serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados, aumentando ainda mais a gama de benefícios que você pode ter. Confira agora o site morgantesmetais.com ou clique no primeiro link na descrição para conhecer a marca e todos os seus produtos. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Giro Lobo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre 2 tipos diferentes de violência. Muita gente acha que a violência ela só é o que ela é, e muita gente acha que a violência ela é inerentemente ruim, o que está equivocado. A violência é um meio, ou seja, pessoas más utilizam da violência para machucar pessoas boas, mas pessoas boas utilizam da violência para se proteger das pessoas más. Essa concepção de que a violência não é necessariamente ruim, ela é importante para que a gente possa quebrar algumas crenças que a gente tem na nossa cabeça. Se você não se sentir confortável com a ideia de ter que usar a violência para se proteger, você vai se ver como uma vítima no pior momento possível da sua vida. Então, entenda, antes de mais nada, que estamos falando aqui das coisas como elas são, e não no mundo de fantasia de algodão doce que muita gente projeta em suas próprias cabeças. Todos nós somos seres violentos e nós temos que entender como dominar essa violência e usá-la com equilíbrio, com justiça e com parcimônia, para que a gente possa proteger as pessoas que nós amamos e a nós mesmos. Só que nem toda violência é exatamente igual. Existem formas diferentes de violência que você precisa reconhecer, porque muita gente provavelmente perdeu as suas vidas por não reconhecer essas diferenças. Eu vou colocar uma situação aqui para você, certo? Imagine que você está no trânsito, um exemplo bem característico, né? Alguém te dá uma fechada, o cara buzina, você se estressa, o cara desce do carro, ele estufa o peito e vem andando na sua direção e xingando você e apontando o dedo. Isso é necessariamente uma situação de risco imediato de vida? Se você disser que sim, você está avaliando a situação de uma forma equivocada. Apesar de ser uma situação arriscada, este cenário apresenta um tipo de violência que geralmente não causa dano físico. Olha que interessante, estamos falando da violência social. Nós, seres humanos, somos mamíferos e nós nos comportamos como qualquer outro animal quando nós estamos em uma situação de conflito. Utilizando um exemplo muito conhecido, por exemplo, quando você vê o gorila ou o chimpanzé, quando eles estão brigando entre si, disputando hierarquia dentro do grupo, o que geralmente esses animais fazem? Eles estufam o peito, eles começam a fechar os punhos, eles começam a gritar mais alto, levantar a cabeça, com o objetivo de parecerem maiores, mais fortes, porque assim eles podem desmotivar o outro lado e evitar um confronto físico. Entenda que na natureza, você trocar socos ou trocar mordidas com outro oponente não é inteligente. Porque, tudo bem, você pode ganhar a luta, mas se você ficar ferido, você pode ter uma infecção e morrer. Então, até mesmo na natureza, os animais não gostam de confrontação real e lesiva. Então, eles geralmente optam por uma violência mais confrontativa. Eu quero mostrar que eu sou muito forte para que você não se meta comigo. E isso acontece em nós, seres humanos também. Então, quando você vê, especialmente em cenários como esse, brigas de trânsito, brigas de balada, você vai ver esse comportamento que é muito característico de nós, macacos sem pelos, que é essa ideia de parecer maior, de falar mais alto, de falar mais grosso, de insultar, de levantar a cabeça, sempre parecendo tomar mais espaço. Geralmente, esse tipo de violência social serve para evitar o conflito lesivo
e também para ganhar respeito de outras pessoas. Geralmente, para uma pessoa se acertar num movimento hierárquico, por exemplo, para ela mostrar que ela é forte para os amigos e para as pessoas à sua volta, ela utiliza da violência social para mostrar isso. Então, por exemplo, uma situação de bullying é exatamente a mesma situação. Quando um jovem, querendo se mostrar mais forte para o seu grupo, ele vai até um vulnerável e cresce para cima dele, xinga ele, ameaça ele, porque ele não só está, de certa forma, destruindo emocionalmente a outra pessoa, mas ele está sendo olhado pelos seus amigos e falando assim, nossa, ó, esse cara é bravo mesmo. Então a violência social ela serve para desmotivar o seu inimigo, para que vocês não entrem em confronto físico e também para você ganhar status entre as pessoas do seu grupo. Isso significa que ela não vai evoluir a partir deste ponto? Pode evoluir. A violência social ela é uma prevenção contra o dano, como nós entendemos, mas entenda que, se ela não funcionar, ela evolui para um outro cenário, que é a violência asocial. E quando nós entendemos o A, significa que ela não é social. Uma violência asocial não tem palavras. Ela não tem como objetivo convencer nada de ninguém. O objetivo dela é simplesmente causar dano e neutralizar o oponente. Então imagine a mesma situação da questão do trânsito. Tá o cara lá de peito aberto, gritando, só que o outro ele não abaixa a cabeça, o outro também começa a gritar e o negócio vai ficando cada vez mais inflado, porque um vai tentando parecer maior que o outro e chega um momento onde as palavras não conseguem mais resolver a situação. Aí neste ponto uma chave vira e entra então a violência asocial, que é, você vê isso acontecendo em uma fração de segundos. Quando o cara tá inflado e falando, de repente ele murcha e ele parte para o ataque. Ou seja, ele desliga as ferramentas sociais, ele abaixa e ele entra no modo de caça. O modo onde você de repente percebe que o cara abaixa a cabeça e ele prepara para começar a trocação de socos. Você pode ver isso, por exemplo, quando todo mundo já deve ter passado por uma experiência com um cachorro, por exemplo. Você vê que o cachorro está latindo de longe, né? E aí você está ali olhando para ele. Ele começa a chegar perto de você. Se ele abaixar as orelhas, abaixar a cabeça e vir se esgueirando, vai dar ruim. Por quê? Porque ele não está mais afim de latir. Agora ele vem para te morder. A mesma coisa acontece quando você reconhece isso em situações de assalto. Geralmente, numa situação de assalto, você vê que o cara ele aponta a arma para você, isso é uma violência social. Ele não quer necessariamente te matar, mas ele está mostrando que ele é capaz. Agora, quando nós vemos uma violência característica de assassinato, de homicídio, é totalmente diferente. O cara não quer chamar atenção. Geralmente, o indivíduo que vai cometer a violência lesiva, que vai matar você, ele não chega vociferando. É aquele cara que ele vai vir pelas encostas, ele vai se esgueirando, quando você olhar para o outro lado, ele tira a faca, crava em você e vai embora. Os indivíduos de violência associal são os mais perigosos de todo, porque eles não avisam. E tem alguns característicos sociopatas, e psicopatas que hoje são do mundo do crime, que eles não usam da violência social primeiro, entende? Aqui nós estamos falando de pessoas normais, Você tenta usar os mecanismos sociais, eles falham e aí você vai para a situação lesiva. Para esses caras, que já são acostumados com o mundo da agressão, da violência e do crime, eles pulam a etapa do social. Eles já vêm para você como cachorro. Eles já vêm com você abaixando a cabeça, olhando de soslaio para você, olhando de lado, dando voltas. Você vê que ele tem um olhar traiçoeiro. Esse cara vai te matar. Esse cara não vai hesitar em te causar dano. E por que eu estou te explicando essas duas situações? Porque você precisa reconhecê-las. Quando alguém está causando uma violência social contra você, ou seja, estufando o peito lá, aquele exemplo que eu te falei, o objetivo dele é que você desista. Então cabe a você perceber que eu vou sair com o rabo entre as pernas dessa vez para evitar a confrontação. Ainda tem tempo disso. E você, quando percebe esse mecanismo acontecendo, você escolhe se você vai ou não lutar essa batalha. Agora, se você não percebe que isso está acontecendo e não reconhece os sintomas de uma violência associal, você pode ser surpreendido. Por exemplo, o que pode acontecer é que de repente chega um indivíduo naquela posição do cachorro que vai te morder e você tenta negociar com ele. O cara vem com uma faca na mão, andando na sua direção, sem falar nada, meio esguio, olhando para você, ele vai vir te matar. Qual é o seu maior erro? Não, cara, não, pelo amor de Deus! Se você tentar negociar, falar com alguém que não quer mais falar, você morre. Então, reconhecer o momento onde as falas não podem mais ser aplicadas é primordial para você ter chances de se defender, certo? Então, lembre-se, existe um momento de negociar, mas existe um momento onde a negociação não funciona mais.
E você tem que ter ciência disso e tem que estar confortável com a ideia de que você vai ter que batalhar com a sua vida. De maneira geral, esses são os componentes principais. Saiba reconhecer uma violência social de uma associal e saiba quando aplicar a sua estratégia nos dois conceitos para você não se ver como uma vítima nessas situações. Eu adoraria saber de pessoas que infelizmente vivenciaram aí algumas situações violentas, como vocês reagiram. A partir do que nós conversamos agora, você teve algum vislumbre diferente, um insight diferente? Coloca nos comentários aí o que você acha sobre isso, se você já percebeu isso na prática, porque nesse vídeo, não só o conteúdo que eu estou passando, como também as experiências de vida das pessoas aqui abaixo vão somando muito no conteúdo. E muitas vezes comprovam que o que eu estou falando aqui é realmente observável na realidade. Então, coloque sua experiência aqui embaixo, deixe sua curtida para a gente se ver no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.